Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 20 de dezembro de 2018 e o nosso tema hoje é proteção espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Se existe uma coisa que é muito recorrente nos terreiros, são os pedidos de proteção espiritual. É muito comum a pessoa chegar ali em frente a uma entidade e dizer: não, eu só vim pedir proteção espiritual. E observando essas situações, eu cheguei à conclusão que, essencialmente, existem dois tipos de pessoas que se preocupam com a questão da proteção espiritual. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que têm muito medo, que acham que o mundo está muito violento, a insegurança está muito grande, né? Tem medo de assalto, medo de sofrer qualquer tipo de violência na sociedade, né? Porque obviamente a coisa está muito feia. E o segundo tipo são aquelas pessoas que vivem se metendo em enrascada, vivem se envolvendo com quem não presta, vive em lugares que não deveria estar, etc. Então vamos comentar um pouquinho a respeito dessas duas situações. Bom, vamos lá então. As pessoas que se preocupam com a violência. É uma preocupação justa, afinal o mundo está realmente violento e de fato as entidades podem e frequentemente nos ajudam muito em relação a isso. Porém, é preciso compreender uma coisa. O fato de ser médium, de atuar num terreiro, não nos livra da violência. Nós estamos no mundo de provas e expiações e, portanto, estamos sujeitos à violência como qualquer outro filho de Deus perambulando por essa terra. Mas então o que adianta a proteção espiritual? A proteção espiritual não é feita propriamente para nos livrar do sofrimento ou nos livrar da violência. Ela até pode atuar nesse sentido e frequentemente atua desviando do nosso caminho tudo aquilo que a gente não precisa passar. Mas quando se trata, por exemplo, de uma provação, elas não podem afastar do nosso caminho, nós vamos passar pelo processo de violência, seja roubar um carro, ter a casa assaltada, ser feito refém, enfim, o que quer que seja que esteja em nossos caminhos, as entidades não vão nos livrar daquilo que precisamos passar. A diferença é que nós não vamos passar sozinhos. Os guias sempre me ensinaram que o que a gente tem que passar na vida, a gente vai passar, e eles não estão aqui para nos livrar disso. Eles estão aqui para nos ajudar a fortalecer as nossas pernas, para que quando o baque chegar, a gente tenha alicerces firmes, onde então vamos conseguir ficar de pé. Então isso é muito importante compreender, porque às vezes vejo pessoas que pensam assim: comecei a trabalhar no terreiro, estou desenvolvendo a minha mediunidade, então agora eu posso dormir com a janela aberta, posso largar o carro na rua. Peraí, não é assim que funciona. O fato de ser médium, de trabalhar numa casa ou de estar envolvido de alguma forma com alguma tarefa espiritual, não tira, não nos coloca num outro patamar, como se a gente estivesse blindado ou completamente imune a qualquer tipo de aborrecimento que pudesse existir. Então eu acho que é importante compreender isso, porque quando a pessoa geralmente vai no terreiro e ela pede proteção espiritual, ela está querendo isso, né? Que nada de ruim me aconteça, que se eu estiver no meio de um tiroteio, que as balas passem por mim, não me toquem, mas não agacha não, se você estiver no tiroteio, que você vai ver onde você vai parar. Então é preciso levar essa questão de forma mais realista para não criarmos ilusões, e ilusões que no futuro se transformarão em decepção. Aí daqui a pouco a pessoa está lá na igreja dando testemunho de que ela saiu, né, da Umbanda, saiu da Macumba, enfim, essas coisas que a gente está acostumado a ver, né? Então
Se a gente mantiver os pés no chão, a coisa fica mais fácil de ser entendida. E outra coisa também que eu concluí nesses anos de estudos e trabalhos espirituais, e que para mim é um fato bastante simples, apesar que gera muita polêmica quando eu falo disso, que é o seguinte: quem trabalha espiritualmente tem mais proteção do que quem não trabalha. E isso para mim é uma coisa óbvia. Pensa só, quem é que precisa de mais proteção espiritual? O cara que está lá na casa dele assistindo Faustão domingo à tarde, ou o cara que está lá no terreiro incorporando, atendendo, lidando com o obsessor, lidando com demanda, lidando com energia negativa? Ah, Léo, é um preconceito. Isso não é uma coisa óbvia. Eu não quero dizer que o cara que está lá na casa dele assistindo o Faustão no domingo esteja desprotegido espiritualmente. Até porque tudo dependerá das provas que ele precisa passar, do grau evolutivo dele, enfim, de várias coisas. Mas quem está na lida espiritual, quem está lidando, fazendo frente às trevas, lidando com o obsessor, lidando com carga negativa, obviamente precisa de muito mais proteção e amparo do que uma pessoa que não faz nada a não ser cumprir as suas obrigações de bom cidadão. Então, isso para mim é uma coisa óbvia. Quanto mais você trabalha na caridade, quanto mais você trabalha espiritualmente, quanto mais a sua atuação frente ao mal que existe aí, seja na figura de um obsessor, de uma entidade zombeteira, de um vampiro espiritual, enfim, do que quer que apareça, maior proteção você precisa e por isso maior proteção você tem. Isso é um fato para mim assim bastante simplório e bastante claro. E quando eu digo mais proteção, eu não quero dizer maior número de entidades fazendo a nossa guarda, não é isso. Muita gente acha que os guias são como a sombra, né? Ela vai andando e os guias vão atrás, e não. Os guias têm a vida deles para cuidar. Só que além da vida deles, eles também cuidam da nossa. Mas eles não ficam o tempo todo atrás da gente. Eles têm mais o que fazer. Mas quando a gente precisa, então eles vêm e nos auxiliam. Então, isso para mim é um processo muito simples de entender. Bom, agora vamos lá para o segundo tipo de pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que está sempre envolvido com quem não presta, andando em má companhia, que sempre está nos lugares errados, frequenta os piores ambientes, os mais carregados e depois vai no terreiro pedir proteção espiritual quando começa a sentir os efeitos de uma vida vivida inconsequentemente. Eu vou começar isso contando uma história para vocês, uma história real, que eu presenciei essa conversa, que já aconteceu alguns anos atrás e que acho que traz um ensino muito importante para a gente. Bom, basicamente era o seguinte, havia um rapaz que estava frequentando o terreiro e esse rapaz era o tipo e clássico mala. Sabe quando você fala aquele é um mala e aquela figura que vem na sua mente? Era isso aí. Mas ele estava começando a se interessar pela Umbanda e tudo mais, estava frequentando o terreiro, mas todas as vezes que ele vinha no terreiro, ele tomava bronca das entidades. Se era gira de preto velho, tomava bronca de preto velho. Se era caboclo, tomava bronca do caboclo. Tudo quanto é gira, ele estava lá levando um fumo. E eu observava aquilo e pensava, gente, mas o que esse cara arruma para as entidades chamarem tanta atenção dele toda vez que ele vem aqui? Pois bem, belo dia, uma gira de esquerda, uma gira de esquerda, o Exu chegou, me chamou e falou assim, sabe aquele cara que vem aqui? Falei, sei, então, a partir de hoje ele já não tem mais a nossa proteção espiritual. E eu disse, como assim? Não, ele tem vindo aqui, ele tem pedido ajuda, ele tem pedido proteção, a gente tem ajudado, as entidades da direita têm ajudado, só que ele não colabora. Ele está envolvido com quem não presta e ele está só fazendo atrapalhar. Então a gente não vai dar mais cobertura para ele. Vamos deixar ele lidar com as consequências do ato dele. E além do mais, ele fica debochando da gente. Ele conta para as pessoas lá fora como são os atendimentos
e chega a ficar imitando as entidades, fazendo graça, imitando o jeito de falar, o jeito de andar, contando aquilo como se fosse uma gozação, entendem? Bom, e aí, na outra gira de esquerda que teve, esse rapaz estava presente, esse Exu então incorporado no médium chamou, e quando ele chegou perto, né, o rapaz todo feliz, alegre de estar ali com a entidade falou assim para ele, senta. E aí, né, quando o Exu vira para você de forma séria e fala senta, você pode saber que lá vem coisa. E aqui eu já deixo um aviso, como quando eu gravei aquela reflexão, um olhar sobre os Exus, que da forma como nós entendemos e trabalhamos com o Exu, a maioria deles não é aquele gentleman da era vitoriana que aparece nos quadros com luva de pelica, capa, cartola e com palavras polidas. Deixo isso claro. O Exu falou para ele, senta. Quando ele sentou, o Exu olhou fixamente no olho dele e falou assim, você está sem a nossa proteção espiritual. A partir de agora, tudo quanto é bosta que você fizer, você vai ter que sujar suas mãos, porque a gente não vai se mover 1 centímetro para te ajudar. Então, quando você voltar a sair com seus amigos maconheiros e começar a fumar aquilo e ficar depois na rua dando pinote de moto, saiba que você vai estar sozinho, que a gente não vai te ajudar. E da próxima vez que você ficar nos remedando, você vai ver. Não precisou falar mais nada, né? O cara já ficou totalmente sem graça e depois daquilo acho que foi dando uma melhorada, depois passou um tempo, deu uma decaída feia e depois a gente acabou perdendo contato. Então, essa história é uma história real, eu estava presente, eu vi isso acontecer e mostra uma realidade que infelizmente muitas pessoas não querem ver. Ora, as entidades estão aqui para nos ajudar, porém desde que a gente faça a nossa parte. A entidade não vai ficar a vida inteira perdoando os nossos erros, passando a mão na nossa cabeça, enquanto a gente continua errando. É claro que a gente não tem que se justificar para a entidade no sentido de ser ela como se fosse um juízo de Deus nos julgando. Não é isso. A entidade está aqui para ajudar. Tanto é que no nosso terreiro a pessoa pode chegar a contar aquela tragédia. Não, porque eu fiz isso no passado. A entidade fala, aprendeu? Aprendi, então esquece, segue adiante. Ela não está ali para julgar. Mas se o indivíduo está fazendo toda hora coisa errada, está envolvido com quem não presta, frequentando lugares perigosos, se envolvendo com gente perigosa, não adianta ir no terreiro pedir proteção espiritual, porque ele simplesmente não vai receber. As entidades aqui estão da direita ou da esquerda para ajudar quem quer ser uma pessoa melhor, não para ficar passando a mão na cabeça de quem quer seguir pela vagabundagem. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Eu já contei aqui para vocês também uma ocasião que aconteceu comigo, sendo médium, onde um rapaz foi pedir proteção numa gira de caboclo, porque iria fazer um assalto. Olha só, o cara ia fazer um assalto e foi no terreiro pedir proteção espiritual. É mole? Então, infelizmente, muitas pessoas inconsequentes acham que a Umbanda é lugar de proteção espiritual até para quem vai cometer crime, até para quem está envolvido com coisa pesada, coisas nocivas. E fatalmente essas pessoas vão se decepcionar. Então, para encerrar, acho que a gente precisa deixar claro o seguinte: qualquer pessoa, seja médium ou não, trabalhador ou não, se bater num terreiro de Umbanda com sinceridade e demonstrar essa sinceridade com atos e não apenas em palavras,
desejando ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje, certamente receberá apoio e amparo espiritual. Mas quem vai simplesmente pedir, porém vai viver como se de fato não desejasse aquilo, está perdendo o seu tempo e perdendo o tempo da entidade. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.